Olá, amigos! Que bom que estamos aqui mais uma vez reunidos pelo canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maria Alice, colaboradora da casa. Dando continuidade ao temário de novembro, cujo título é Por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço? Que encontra-se na carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 19, temos a grata alegria de receber a nossa irmã, também colaboradora do CEIR, Paula Reis, que hoje estudará conosco o capítulo 43 do livro Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. A lição intitula-se A Glória do Esforço. Antes, porém, vamos ler uma passagem do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, a lição 74. Sem esforço de nossa parte, jamais atingiremos o alto da montanha. Não desanime no meio da estrada. Siga em frente, porque horizontes se tornarão amplos e maravilhosos à medida que for subindo. Mas não se iluda, pois só atingirá o cimo da montanha se estiver decidido a enfrentar o esforço da caminhada. Agora, meus irmãos, vamos orar. Pedindo ao nosso Mestre Jesus, Senhor que vela sobre o planeta Terra, que auxilie a todos que imploram sua assistência, que influa para que os bons espíritos orientem-nos no caminho do bem e nos proporcionem alívio nos sofrimentos e consolação nas nossas aflições. Que eles sejam para nós o amparo, nos defendendo de todo o mal. Senhor, dai-nos a luz do entendimento, para que a boa compreensão das palavras que a nossa irmã Paula irá proferir neste encontro. Que a vossa paz esteja sobre nós, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Com vocês, Paula Reis. Olá, amigos, nossas saudações fraternas. Estamos aqui para mais um momento de estudos e reflexões em torno dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Que Jesus nos inspire e que os bons espíritos estejam conosco, nos amparando durante toda essa nossa oportunidade. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 43 do livro Jesus no Lar, que é um livro do autor espiritual Neio Lúcio, pela mediunidade de Chico Xavier, onde são trazidas circunstâncias do cotidiano de Jesus junto aos seus apóstolos, mais especificamente ali na casa de Pedro. Então são oportunidades em que os seus apóstolos trazem conflitos, trazem dúvidas, e Jesus, como um bom amigo, como aquele irmão mais velho, com sua brandura, vai apresentando os seus ensinamentos, quase sempre por meio de uma história, onde ele traz elementos que são da rotina, do cotidiano daquelas pessoas, para que elas possam compreender melhor, se identificando com as suas palavras. Então, nesse capítulo, Neio Lúcio narra o momento em que Tiago, filho de Alfeu, comenta sobre a dificuldade em se preparar um discípulo. E os presentes concordam que é quase impossível praticar as lições da Boa Nova no mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão. Então Jesus, ouvindo aquela conversa, comenta: entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. E Jesus, então, como era de costume, ele começa a narrar uma história para mostrar aos seus apóstolos, aos seus seguidores que estavam ali presentes, o porquê que ele estava afirmando aquilo.
Então, ele narra a história de um grande artista, era um músico que tocava a harpa assim divinamente, atraía pessoas de todas as partes que eram admiradores, então iam em busca de ver as suas apresentações, os saraus. Então, ele atraía muitas pessoas de diversas partes, todos assim encantados com a sua performance. Eram grandes senhores, suas comitivas, eles compareciam às exibições e assim aquele admirável músico fez fama e fortuna, de forma que era difícil imaginar que outra pessoa pudesse igualá-lo em sua expressão artística. Esse artista, ele tinha um servo. Era um homem escravizado que ninguém prestava muita atenção nele. Ele cumpria o seu serviço oferecendo água, frutas aos presentes, mas ele tinha um olhar atento. Ele observava minuciosamente a forma como ele tocava um instrumento. Ele se fixava como se ele estivesse assim fascinado pelas mãos do artista. Anos se passaram e uma noite, quando aquele artista retornava de um evento, era um banquete na casa de um de seus amigos, ao retornar para casa, ele se surpreende ao perceber que alguém tocava harpa na sua casa. E era algo tão sublime, era tão magistral, como se, na narrativa de Neio Lúcio, como se fosse um anjo exilado no mundo. Quem, afinal, estaria tocando no seu lugar? Em lágrimas de emoção, por perceber que tratava-se de alguém com um ideal artístico muito superior ao dele, aquele músico vai se aproximando, tentando não ser percebido, e para seu assombro, ele descobre que o harpista divino era aquele seu servo, aquele que ninguém dava muita importância. Ele aproveitava cada minuto de descanso para se dedicar a exercitar um instrumento que durante anos ele admirou em seu senhor. Então, não apenas ele prestava muita atenção naqueles movimentos, como todo o seu tempo disponível ele aproveitava como uma oportunidade de exercitar. Aquele músico, muito tocado e reconhecendo a superioridade artística do seu servo, ele então decide libertá-lo. Jesus então finaliza aquela história junto aos seus apóstolos dizendo assim: a aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem e toda mulher que usarem as horas de que dispõem na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos em humanidade. Então, amigos, trata-se de um momento em que os apóstolos vivem alguns de seus conflitos internos, diante dos desafios que teriam que enfrentar para levar a mensagem do Cristo ao mundo. Como tocar o coração das pessoas com a mensagem do Cristo em um mundo tão embrutecido, que valoriza tanto as posses, onde ainda predomina o egoísmo, o orgulho, a vaidade? Não só naquela época, mas se refletirmos um pouquinho, não houve uma mudança tão grande assim. Os nossos desafios ainda permanecem. Então, quando a mensagem do Cristo é oposta a tudo isso, é a mensagem da brandura, a mensagem do amor, a mensagem da paz. Muitas vezes no mundo em que vivemos, e mais ainda naquela época, essas características, essa proposta do Cristo era tido como fraqueza. Então Jesus leva seus apóstolos naquele momento a refletir em uma lição que demonstrava que mesmo diante desses desafios
É possível sim superá-los, é possível darmos um passo adiante. Afinal de contas, nós temos potencial divino dentro de nós. Todos nós temos o potencial para assimilar, compreender e praticar a boa nova do Cristo. Mas isso requer esforço próprio, disciplina, para o melhor aproveitamento do tempo de que dispomos nessa e em cada oportunidade reencarnatória. É preciso se esforçar, é preciso ter disciplina para romper com séculos, com talvez milênios de um padrão de comportamento que ainda trazemos. É preciso, na verdade, tomarmos uma decisão diariamente. Que pessoa eu quero ser a partir dos ensinamentos de Jesus? E no nosso caso, nós que já trazemos o conhecimento da doutrina espírita, que pessoa eu quero ser a partir do momento em que eu tomo contato com os esclarecimentos da doutrina espírita? Esse é um processo que é muito mais sobre a pessoa que eu quero ser e que eu estou disposto a me empenhar em ser, do que sobre ter as melhores condições de aprendizado, como no caso narrado na história por Neio Lúcio. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que fala sobre as diferentes categorias dos mundos habitados, nós temos a informação de que a Terra é um planeta de provas e expiações, de acordo com o estágio evolutivo dos seus habitantes. Portanto, os espíritos vinculados à Terra, estejam eles encarnados ou não, ainda estão comprometidos com as condições do nosso planeta, onde ainda predomina o mal. E no comentário da questão 941 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec estabelece uma comparação entre o homem carnal e o homem moral. Ele vai dizer: o homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Já o homem moral, que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos de que o homem carnal não faz ideia. A moderação dos seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Então, quando o homem moral predominar sobre o homem carnal, a vida na Terra terá alcançado um novo patamar, um novo padrão moral, com uma melhor compreensão dos ensinamentos de Jesus. Então, o mal não irá mais predominar. Seremos mais receptivos a essa moral do Cristo, que é profundamente amorosa e tem sido tão equivocadamente interpretada ao longo da história e até mesmo nos nossos momentos, nos nossos dias atuais. Abandonando os padrões grosseiros, agressivos da matéria, o homem então poderá experimentar a felicidade reservada aos bons espíritos, como consta na resposta à questão 967 do Livro dos Espíritos, ou seja, não sentir ódio nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte suprema de felicidade. Os bons espíritos são felizes pelo bem que fazem. E mais à frente, ainda nessa questão, os espíritos esclarecem que a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação moral de cada um. E ele finaliza dizendo, os espíritos finalizam dizendo: os que já estão bastante adiantados sabem que deles depende consegui-la e para conseguirem trabalham. Olha que importante isso, como isso corrobora com essa questão do esforço. Os bons espíritos sabem que para alcançar a verdadeira felicidade, isso depende deles depende consegui-la. E para consegui-la,
trabalham, porém com a calma da consciência tranquila. Então essa é a nossa busca, essa deve ser a nossa busca. E nós, amigos, que se pararmos para refletir um pouco, certamente vamos nos identificar mais com o homem material do que com o homem carnal, do que com o homem moral. Certamente, não precisa uma reflexão muito profunda para percebermos isso ainda. E de que maneira nós que ainda estamos mais para o homem carnal do que para o homem moral, como nós podemos converter a mensagem edificante da Boa Nova como um instrumento para o nosso aprimoramento moral? Em um mundo como o nosso, onde ainda predominam, como já dissemos, o egoísmo, o orgulho, a vaidade e tantas outras mazelas. Como nós podemos assimilar isso? É natural que nós tenhamos dificuldades, né? Porque nós temos todo um padrão, vamos vivendo num contexto de valorização da posse, de supervalorização dos bens materiais, da competitividade, da imposição das próprias opiniões. Tudo isso compõe o contexto que nós estamos vivendo. Então, é natural que a gente tem essa dificuldade em assimilar as lições do Cristo. E quando vamos nos deparando com esses valores, né, com a humildade, a brandura, o perdão, é natural que nós tenhamos até mesmo os nossos conflitos internos, assim como narra a história de Neio Lúcio. Grandes conquistas, é preciso termos em mente, requerem grandes esforços. E a prática das virtudes exige isso de nós. Nós temos essa potencialidade, mas precisamos de um grande esforço, de disciplina, para que isso se traduza no nosso padrão de comportamento. Como na história de Jesus no lar. Foram anos de observação daquele servo, de prática em todas as oportunidades que ele tinha, às custas até mesmo do seu próprio descanso. Da mesma forma que não vamos fortalecer a nossa musculatura sem fazermos os exercícios adequados, que não vamos adquirir conhecimento se não for por meio de leitura, de estudo. Não podemos também esperar que alguém venha e faça o que é o nosso dever. Precisamos enfrentar as nossas próprias limitações internas para construirmos algo novo, algo que realmente nos eleve. Para caminharmos assim um pouco mais, irmos um pouco além de onde estamos nesse momento. Em tempos de supervalorização do egoísmo, excesso de apego aos bens materiais, em pensar apenas no nosso próprio benefício, mesmo que isso signifique o prejuízo do próximo, a nossa fartura ao lado da falta do nosso irmão, daquele que está próximo de nós, aquele que vivencia, que experimenta a escassez. Então, tudo isso vai gerando alguns conflitos entre nós. E nesse sentido, a busca pelo autoconhecimento nos ajuda muito, é muito importante, porque assim vamos compreendermos a extensão das nossas fraquezas, aquilo que ainda somos vulneráveis, ainda que nos desestabilizam. E isso é fundamental nesse processo, para que possamos então colocar maiores esforços naquilo que ainda nos enfraquece, naquilo que ainda nos puxa para o homem mais material, para o homem carnal. E assim, diante das nossas dificuldades, seja por diversas privações, seja por relacionamentos difíceis que tenhamos nas nossas vidas, seja por algum tipo de doença própria ou de algum ente querido, enfim, toda vez que experimentarmos algum desafio maior, estaremos fortalecidos, poderemos ter mais ferramentas para desenvolver as nossas virtudes, identificando nas dificuldades oportunidades de crescimento. Devemos então, meus amigos,
dedicar fundamentalmente os nossos maiores esforços àquilo que nos eleva, aquilo que contribui na construção do bem, não só para nós, não só para nossa família, não só na nossa comunidade, mas para toda a sociedade, para que possamos fazer as escolhas conscientes de que muitas vezes será preciso renunciar a supostos benefícios individuais pelo bem coletivo, pelo bem maior. Essa é a proposta do Cristo. E como nós podemos fazer isso? Certa vez uma amiga me disse uma frase muito interessante. Ela disse: nos reconhecermos pequenos é algo libertador. E esse já é um bom começo. Nos reconhecermos como pequenos, mas já conscientes do que estamos buscando, mas já conscientes da potencialidade que carregamos conosco. Então, assim, podemos dar um passo além. Pequenos esforços nas nossas atitudes que vão se somando e assim geram mudança na nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas, com a natureza, de nos portarmos diante da vida, que vão embasar as nossas decisões, as nossas escolhas. E o que pode nos ajudar nesse processo, na prática, já que estamos falando do Espiritismo como uma filosofia prática? O que pode nos ajudar? Uma boa leitura, conteúdos edificantes, observar, prestar atenção no outro, sentir a dor do outro de forma que a gente possa ajudar no limite das nossas possibilidades, seja oferecendo tempo, uma escuta fraterna, seja acolhendo aquele irmão que precisa tão somente ser escutado, ser ouvido, nos colocarmos à disposição para ouvir. Isso é muito importante. Não esquecendo também do hábito precioso da oração. Praticar o evangelho no lar, trazer Jesus para dentro da nossa casa, sendo sempre a nossa inspiração, o modelo e guia da humanidade. Jesus deve inspirar as nossas ações. Mesmo que a gente ainda tenha dificuldade nisso, essa deve ser a nossa busca. A experiência na matéria nos convida a todo momento a esse esforço. São as decisões que nós fazemos diante das menores circunstâncias, desde avançar um sinal porque estamos com pressa, até decisões maiores. Tudo isso é esse somatório que vai fazer a diferença na nossa vida. Há um comprometimento íntimo, diário, que devemos fazer, renovando a nossa proposta íntima para dar esse passo a mais. E a partir desse nosso esforço diário, das nossas pequenas coisas, vamos assim, então, desenvolvendo, ajudando no despertar dessa potencialidade que nós trazemos. É nesse esforço do dia a dia. E para isso, precisamos nos questionar. Eu estou empregando o esforço necessário para assimilar os ensinamentos do Cristo? Em que eu estou colocando, dedicando o meu esforço maior para aprender a tocar a harpa da vida? É preciso refletir. A partir do momento em que nós conseguimos identificar as nossas fraquezas, vamos então tendo melhores condições de empregar da forma mais adequada os nossos esforços. Estou aprendendo, devemos nos questionar, com as experiências que a vida me oferece? A partir desse aprendizado, eu estou me transformando de forma que numa outra oportunidade que eu venha vivenciar situação semelhante, eu possa refletir e agir de uma outra forma? A gente precisa trazer essa reflexão para o nosso dia a dia e decidir empregarmos nas nossas condutas, nas nossas decisões, a ética, a moral, o respeito, a brandura como norte para as nossas questões do mundo, para as diversas questões da nossa vida.
E assim teremos mais recursos, mais força para vencer as nossas más inclinações. Observemos sempre, irmãos, Jesus como nosso modelo e guia. Não podemos esquecer disso. Quem é o nosso norte? Quem deve ser a maior inspiração nas nossas atitudes, nas nossas decisões? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, fala dos bons espíritas. E aí tem aquela frase que está presente em diversas palestras espíritas, inclusive em várias casas espíritas. É uma frase muito conhecida e que vale a pena a gente repetir e, acima de tudo, refletir sobre ela. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações mais. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que apreende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Olha de novo essas palavras aí presentes, o esforço, a vontade. Refletindo, amigos, sobre o nosso tema do mês, aqui nas palestras do CEIR, nos identificamos com a frase de Paulo de Tarso, em sua epístola aos Romanos: o bem que eu quero, não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Essa aflição que Paulo demonstra nessa frase é também a de todos nós, que desejamos seguir o Cristo, que já fomos apresentados à sua mensagem de amor perene, mas que ainda temos tantas dificuldades de colocar em prática. É a nossa aflição também. Mas vejam, estarmos aflitos nesse sentido já é um grande passo. Ainda não conseguimos fazer o bem que queremos plenamente, mas ao menos já temos vontade de fazer. Talvez ainda não seja uma vontade suficiente para nos impulsionar, mas já queremos fazer. Isso já gera uma aflição, um desconforto, e isso é bom. Já é o início de um despertar. E vamos assim vivendo os nossos dilemas diários. Se de um lado queremos progredir e sermos como os bons espíritas, de outro ainda vacilamos, ainda nos deixamos seduzir pelos gozos terrenos. É aquele momento em que o pêndulo vai nos jogando mais para o homem moral e o homem carnal. São as nossas decisões que vão definir para onde que esse pêndulo vai nos jogar. Lembrando que para progredirmos não basta não fazer o mal, conforme está na questão 642 do Livro dos Espíritos, que nos diz que é preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, essa é uma condição fundamental para progredirmos. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então, meus amigos, dediquemos os nossos esforços a fazer o bem. E já caminhando para o encerramento dessa nossa reflexão, eu gostaria de trazer uma mensagem que está no livro Pão Nosso, é o capítulo 36 desse livro, ditado por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Eu vou trazer alguns trechos dessa mensagem, deixando a recomendação para os amigos que possam ler e refletir na sua totalidade oportunamente. A mensagem traz o trecho que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 13, onde Jesus diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Comenta Emmanuel: aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque
apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune à percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas. Nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa de asas de amor e sabedoria. Para isto, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar, até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Então, amigos, tenhamos em nossas mentes, em nossos corações, que a aquisição de qualidades nobres se dá pelo esforço. Todos nós podemos, todos nós temos essa potencialidade. Cabe a cada um o esforço próprio. Da mesma forma que pelo exercício se adquire a maestria em uma arte. Façamos assim a nossa parte. Dediquemos a isso os nossos maiores esforços. E se em alguns momentos as notas musicais, vamos dizer assim, nos parecerem meio desafinadas, não fizerem muito sentido para nós, nos inspiremos sempre em Jesus, para que um dia possamos tocar a harpa da vida em sua plenitude. Vamos assim agradecendo por mais esta oportunidade, desejando muita paz a todos e vamos encerrar com a nossa prece final. Vamos então, queridos amigos, envolvidos nessa atmosfera amorosa, elevar ainda mais os nossos pensamentos, buscando sempre nosso Mestre Jesus, agradecendo, Mestre amigo, por mais esta oportunidade, por todos os seus ensinamentos, pedindo força e coragem aos nossos amigos espirituais, ao anjo guardião de cada um de nós, para que possamos seguir em frente, sem desanimar, enfrentando cada desafio da vida como oportunidade de aprendizado e crescimento. Obrigada, Senhor. Te pedimos que essas boas energias que nos envolvem possam envolver todos os corações, visitando todos os lares, levando uma mensagem e as vibrações de bom ânimo a todos os corações. Muito obrigada, Senhor. Te pedimos que fique conosco agora e sempre. Graças a Deus.